Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula 31 e nessa aula 31 a gente vai fazer a introdução da linguagem JavaScript. Lembrando que a linguagem JavaScript é uma linguagem front-end, né, ao contrário de linguagens back-end. Linguagens front-end são linguagens que executam no navegador do usuário. O navegador do usuário tem inteligência para interpretar, para entender uma linguagem front-end. Isso é o caso de programas, né, escritos em HTML, folhas de estilos em CSS e a linguagem JavaScript. Tudo que a gente escreve na linguagem JavaScript é interpretado diretamente no navegador do usuário. Ao contrário de uma linguagem back-end, onde toda a validação do programa, toda a interpretação do programa é feito no código, feito no ambiente do servidor. Então, para a gente executar um programa back-end, a gente necessariamente tem que se conectar a um servidor. Seja ele um servidor em PHP, ou seja ele um servidor em MySQL. Então, as linguagens front-end, ela tem de ser linguagens mais rápidas, né, de execuções mais rápidas. E a linguagem JavaScript chama atenção por ela ser uma linguagem completa. Ela tem estruturas de repetição, né, for, while, tem estruturas de seleção, como if, else, switch, né? Ela é uma linguagem de programação completa, né? Ao contrário do HTML. O HTML não tem, por exemplo, estruturas de repetição, certo? Então, PHP e JavaScript são linguagens de programação no sentido estrito, né? Então, quando a gente fala de linguagem de programação, o PHP é um grande exemplo de linguagem back-end e o JavaScript de uma linguagem front-end. E sobre o HTML e o CSS, a gente já viu isso lá nas aulas anteriores, é que o HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. E o CSS é uma folha de estilo, né? Ela serve para estilizar o conteúdo da sua página. Bom, quando a gente vai criar um código em JavaScript, a gente usa o par de tags script e barra script. E tudo que está entre script e barra script é, por padrão, um código da linguagem JavaScript. Uma forma alternativa de eu criar um código JavaScript, né, com a origem de várias outras linguagens em script, né, a gente passou a especificar que linguagem a gente está usando. Então, a gente usou o atributo type. Né, e aí a gente coloca aqui text barra JavaScript, dizendo que tudo que está dentro do script barra script é sim um conteúdo da linguagem JavaScript. Além do JavaScript interno na página, né, que é o JavaScript que só vale naquela página, tal como era no CSS interno, nós podemos usar o JavaScript externo, ou seja, um trecho de código da nossa biblioteca do ambiente de programação, em que a gente vai chamar um código em JavaScript. Tá? Então, a gente, para isso, usa o atributo src, de source, que em inglês quer dizer, que em inglês source, em português quer dizer fonte, traduzindo, né? E o nome do arquivo .js e o barra script. Aqui eu quero chamar a atenção numa coisa, pessoal. Para eu importar esse arquivo JavaScript no meu código, eu não preciso colocar nada entre o script e o barra script, tá? Eu coloco as duas desse comando juntos, né? Porque uma vez que eu importo o JavaScript para a minha página, eu não preciso que ele tenha um escopo, um trecho aonde ele vale. Ele vale para toda a minha página, tá? Então, esses comandos aqui, quando é um JavaScript externo, eles estão juntos, eles estão em pares, tá? A gente faz muito isso com o Bootstrap. O Bootstrap tem várias bibliotecas JavaScript que a gente importa para dentro da nossa página e colocando esses dois comandos um ao lado do outro, tá? Então não tem nada a ver com... Geralmente não tem comando aqui dentro, entre um script e um barra script, ok? Um pouco de história. JavaScript foi criada em 1995, possivelmente vocês não eram nem nascidos, mas eu já começava a iniciar minha faculdade. Ela foi baseada numa linguagem chamada de ECMAScript, né? E até hoje baseada nessa linguagem. Essa linguagem ECMAScript, ela serve de modelo para JavaScript. Tudo que é feito em ECMAScript depois é copiado para o JavaScript. E a sua sintaxe, a sua forma, né?
a maneira como você escreve um comando é bastante semelhante a linguagens de alto níveis, muito utilizadas, como C e Java. Embora JavaScript nada tenha a ver com Java, eles se parecem muito na maneira como se escreve, tá? Mas JavaScript não é Java, ok? Bom, e essa ECMA, né, é a Associação Europeia de Fabricantes de Computadores. Esse é o comitê responsável pelas modificações em JavaScript. Pessoal, atualmente JavaScript voltou para o cenário, voltou para o jogo da programação, quando você usa várias bibliotecas como a Ruby, como a Angular, né, que são coisas que são usadas para programação de jogos, programações mais de ambientes, né, de mobiles, né? Então, JavaScript é uma linguagem que volta a ter muita importância, justamente pelo fato dela ser interpretada, né? Ou seja, qualquer celular, qualquer computador tem inteligência suficiente para poder processar o JavaScript sem precisar de conexão com a internet, tá bom? Bom, mais outro ponto importante da aula de hoje. A linguagem JavaScript é uma linguagem interpretada. Muitas linguagens são compiladas. Por exemplo, a linguagem C é uma linguagem compilada. Eu escrevo o programa, executo esse programa num compilador, né? E esse programa compilador me gera um executável. A linguagem JavaScript, a linguagem Java são linguagens interpretadas. O que quer dizer isso? Cada linha do meu programa vai sendo executada e vai sendo transformada para a linguagem de máquina. Eu leio a linha 1, linguagem de máquina. Leia a linha 2, linguagem de máquina. Quando eu encontrar um erro, se eu encontrar um erro, aí eu paro o programa. Então, linguagens interpretadas tendem a ser mais rápidas que as linguagens compiladas. Linguagens compiladas tendem a ser mais seguras que linguagens interpretadas. Seguras no sentido de quê, pessoal? Seguras no sentido de mostrar erros ao usuário. Então, as linguagens interpretadas mostram os erros aos usuários porque são linguagens que são executadas em tempo real. Isso dá velocidade, mas dá uma certa falta de confiabilidade no código que você cria. A vida perde e ganha sempre, né? E outro ponto importante é que a linguagem JavaScript, ao contrário da linguagem Java, é uma linguagem fracamente tipada. Ou seja, a linguagem JavaScript não tem tipo definido. Quando você vai criar uma variável em Java, você precisa definir se ela é um inteiro, se ela é um número com vírgula, se ela é um texto, se ela é um caractere. Na linguagem JavaScript, não. Você só declara a variável. Então, em determinado momento, a variável JavaScript é um texto. No outro momento, ela é um número. No momento, ela pode ser um número com vírgula e assim por diante. Ela é uma linguagem fracamente tipada. Ok? Para encerrar a sala de hoje, a gente vai para um exemplo. Nosso primeiro programa em JavaScript. Né? Aqui o professor colocou o comando script, /script, entre os comandos body e /body. E fazendo a ressalva aqui, não precisa estar entre o body e o /body, ele pode estar entre o head/head, porque o script nada tem a ver com HTML, tá? O HTML, você só executa o que está entre esses dois comandos, correto? No JavaScript não, eu vou executar em qualquer lugar, tá? No meu programa. Então aqui o que ele faz? Ele usa uma função nativa chamada de alert, e essa função nativa vai dar uma caixinha escrita assim: estudar na FireTech é o maior barato. Então, quando eu executar esse programa, vai aparecer essa caixinha de código conforme abaixo aqui. Estudar na FireTech é o maior barato. Pessoal, essa função nativa alert, ela não é mais usada para sites profissionais em JavaScript, tá? Mas ela é bastante usada pelo programador para encontrar erros no meu programa. Às vezes o programa não está rodando e eu quero saber o valor de uma determinada variável. Eu vou lá, coloco um alert na variável para eu saber o que está acontecendo naquele trecho de programa. Por isso que ela é importante para a gente, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estudar estrutura de repetição, estrutura de seleção e vai encerrar a aula mostrando a função nativa prompt, que é uma função que é usada bastante com a função nativa alert, ok? Até a próxima aula, te vejo lá.